Escala de temperatura e a lei zero da termodinâmica. Fahrenheit é meu. Bora entender a respeito de escalas de temperatura? Primeiro lembre-se do vídeo anterior, procura aí se precisar, em que eu defini temperatura como a propriedade que dois corpos em equilíbrio térmico têm em igual valor. Assim, deixando dois objetos em contato térmico, mas isolados do restante do universo por tempo suficiente, eles deixam de sofrer transformações térmicas, atingindo o equilíbrio térmico. Então terão a mesma temperatura. Por meio dessa definição, não existiria uma temperatura mínima nem uma temperatura máxima. Por exemplo, o valor da massa de um objeto pode variar de zero até o infinito. Criamos, então, uma unidade de massa para termos como referência o quilograma. Da mesma forma, o comprimento de um objeto pode valer de zero também até o infinito. De forma que criamos também uma unidade para o comprimento, que é o metro. No caso da temperatura, não seria possível criar uma unidade nessa circunstância, porque não haveria um zero como valor mínimo possível. Pelo equilíbrio térmico, a gente não tem como definir uma temperatura mínima. Criaram-se, portanto, escalas de temperatura. Escala. Essa palavra escala tem origem na palavra escada. E nesta, a principal característica é o tamanho do degrau. O degrau, tomado como referência para as escalas baseadas na lei zero da termodinâmica, é a distância entre o ponto de gelo da água, em que ao nível do mar o gelo começa a derreter, e o ponto de ebulição da água, em que também ao nível do mar a água entra em ebulição. Celsius atribuiu arbitrariamente, ou seja, simplesmente porque quis, o valor de 0 °C para o ponto de gelo e de 100 °C para o ponto de ebulição, havendo assim 100 graduações, 100 divisões entre esses pontos, fazendo-a ser conhecida como escala centígrada. Mas um aviso: esse nome é vulgar, é inadequado. O correto é falar graus Celsius e não graus centígrados. Muitos acharam inconveniente a existência de valores negativos de temperatura. Contudo, ainda não se conhecia um valor mínimo que pudesse ser chamado de zero. Daniel Fahrenheit, que construiu o termômetro de mercúrio, criou uma escala baseada em outros pontos de referência, misturas de água, sal e amônia e temperatura do corpo humano, mas que adota arbitrariamente 32 graus para o ponto de gelo e 212 graus Fahrenheit para o ponto de ebulição. Só três países atualmente usam essa escala: Estados Unidos, Birmania e Libéria. Os Estados Unidos não adotam um sistema internacional de unidades. Por exemplo, você vai ver que até o Reino Unido já se adaptou ao sistema métrico. Os Estados Unidos ainda utiliza milhas. Você decorou transformações de milhas para quilômetros e vice-versa? Eu não faço questão. Se eu precisar de alguma transformação de unidade fora dessas comuns, eu vou para o Google. E queria saber por que motivo ficam cobrando em vestibulares. O Enem nunca cobrou Fahrenheit em questões de física. Essas questões de escala inúteis. Do meu ponto de vista, probleminhas de transformações de unidades de temperatura, além de Celsius e Kelvin, é tão útil quanto caçar chifre na cabeça de cavalo. Talvez você esteja sentindo falta da Kelvin, não é? Eu vou te contar um segredo. Kelvin não é propriamente uma escala de temperatura. Ela é uma unidade de temperatura. Ela foi criada a partir do conhecimento da existência de uma temperatura mínima, que pode ser relacionada à energia cinética média de translação das partículas, das moléculas de um gás, ficando conhecida como grau de agitação. Se quiser saber mais sobre essa unidade, Kelvin, deixa um comentário. Discordou do meu posicionamento? Então comenta. A gente se vê.